A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. O apóstolo Pedro, depois de ouvir Jesus falando da vigilância ontem, ele faz essa pergunta para Jesus se é só para eles, se é para o povo ou é para eles também. Ter que estar ali atento ao patrão quando ele chegar. E Jesus vai explicando para ele essa questão do administrador. Aquele que Deus colocou à frente para cuidar, se alimenta ou não o seu povo, se faz bem feito ou não aquilo que foi lhe confiado. Isso daqui tem várias dimensões para nós. Tem a dimensão profissional, tem a dimensão familiar e tem a dimensão espiritual, que é a dimensão do apostolado. Então nós temos responsabilidade no trabalho, responsabilidade na família e responsabilidade no apostolado. Aonde Deus te plantou é onde Deus quer que você dê fruto. Então, dentro daquele serviço com um monte de gente talvez que não quer saber de Deus, é ali que Deus te plantou. Agora, se a pessoa ela não consegue chegar no horário, ela não consegue tratar bem as pessoas, se o humor dela cada dia já tá de um jeito, se um dia já chega com a cara fechada, outro dia tá conversando com todo mundo, isso vai fazendo com que a pessoa olhe e não veja o sinal de Deus em nós. Então o cristão, como diz São João Crisóstomo, ele tem que ser como um aço inabalável, ele tem que encontrar essa constância de personalidade no agir, no falar, no fazer e principalmente na caridade. O cara tem que ter uma decisão reta de trilhar um caminho que o aproxima de Deus. São João Paulo I, não sei se ele é santo, João Paulo I, né? Durante o seu curto pontificado, um dia ele conta um episódio ocorrido com um professor de prestígio da Universidade de Bolonha. Que certa vez esse professor ele foi chamado pelo ministro da Educação, que depois de conversar com ele, o convidou a permanecer mais um dia em Roma. O professor respondeu: "Não posso, amanhã tenho que dar uma aula na universidade e os alunos me esperam." O ministro disse: "Eu o dispenso." E o professor: "O senhor pode dispensar-me, mas eu não me dispenso." Você vê, existem ocasiões na nossa vida que a gente até pode dar uma desculpa, né? Mas a circunstância, o dever ali, muitas vezes não nos dispensam. Isso é quantas vezes no apostolado, na missão, eu tinha condição de não ir. Com esposa doente, com filho doente, com eu doente. Mas o que é circunstância, meu irmão? O chamado não permitiu ali que a ausência, o senso de responsabilidade, o senso do dever está tão escasso. Você conversa com as pessoas hoje, principalmente aquelas que estão à frente de empresa, você vai vendo o quanto essa galera que está vindo não tem compromisso nenhum. Você conversa com os pedreiros, os pintores, quanto tá difícil achar alguém que simplesmente cumpre o seu dever, não deixa o cara na mão. Às vezes a pessoa pega aquele serviço, faz aquele planejamento, contando com o servente, contando com o auxiliar ali, de repente já não tem mais ninguém, tem que correr atrás de gente, perde tempo. Por quê? Porque foi tirado isso do ser humano. E como que foi tirado? Não dando responsabilidade às crianças. Então a criança, ela tem que ter a responsabilidade de tirar um lixo, de limpar a sujeira do animal, coisas pequenas ali que já vão fazendo com que essa criança vá assumindo o senso de serviço, de doação,
de ajuda dentro de casa. Aí hoje as crianças são tratadas que nem uns reis e umas rainhas, que não pode fazer nada. E aí lá na frente a sociedade ela entra num colapso, porque é aquele ditado popular que quem não cria amor ao serviço cedo, mais tarde vira vagabundo. Por quê? Porque essas coisas são colocadas ali cada vez mais cedo. Trabalho, formar personalidade naquilo. Então, o cara vai pro mercado de trabalho hoje com 26, 27 anos, não criou esse espírito de sacrifício. Aí, se não tem isso na parte humana, como que vai ter na parte espiritual, na disciplina, na constância, no horário, na leitura? Que não tem ninguém batendo no teu ombro, falando pro seu, é hora de rezar. Não, é hora de estudar a Bíblia, estudar um livro, ir até o fim. Então, quando Jesus fala, vai trabalhando isso, e aí essa conclusão do quanto mais é dado, mais será cobrado, isso tem a ver com dons, isso tem a ver com lugares, isso tem a ver até com poder aquisitivo. Pessoas que Deus deu a graça de ter um poder aquisitivo para ajudar o maior número de pessoas, de obras que estão precisando de ajuda, obras que acolhem dependente químico, morador de rua, que estão fechados porque não tem dinheiro para se regularizar às exigências de uma vigilância. Tem pessoas que 100, 200, 1 milhão de reais, isso daí não faz diferença nenhuma na vida dessa pessoa. Não faz diferença nenhuma, porque tem muito dinheiro. Agora, para onde eu tenho destinado isso? O que eu tenho feito com isso? E a questão da missão, do chamado. Então, a pessoa que aquilo que a Glória Apollo traz no livro dela, que Deus tinha dado esse dom para ela, do amor, da caridade, e mostra a cena que ela podia ter ajudado aquela mulher que viu seu marido sendo morto ali pelo tráfico. Ela viu essa reportagem, se compadeceu, mas não fez nada, e Deus mostrou a consequência na vida dessa mulher da Glória Apollo não ter feito aquilo que era para ela ter feito, ligado para o sacerdote que ela conhecia ali, ter intermediado uma situação para aquela mulher sair daquela situação com seus filhos, arrumar um serviço, arrumar uma casa de acolhida, até passar por aquele momento ali de criança pequena, de encontrar um lugar, sair da sua cidade, fugir dos traficantes. Então essa mulher acaba caindo na prostituição, numa vida miserável, medíocre, e tinha alguém que Deus colocou do lado para ajudar, que não exerceu o seu dom. Então tudo isso vai ser cobrado. E ele fala aqui, que aquele que foi dado muito vai receber muita disciplina. Ele usa a palavra chicote, chicoteada, muitas vezes. Isso daqui é o purgatório, que é um lugar que ainda a pessoa vai sair. O inferno é um lugar que a pessoa não sai. Que Deus nos dê essa graça de entender. Pedro tinha essa sede de entender, por isso ele faz essa pergunta. E que no teu coração também haja essa sede de entender as palavras, os ensinos de Cristo, que são sérios, que são profundos e que precisam dessa compreensão maior para ter uma ação maior. Não basta compreender só para ficar inchado na ciência, na doutrina. O conhecimento tem que nos levar à ação, e a ação de uma caridade maior com Cristo, amando Ele acima de todas as coisas, e com o próximo que Ele coloca do nosso lado. Nossa Senhora Rainha dos Corações nos ajude a ter
essa compreensão maior de que quanto mais é dado, mais zelo, mais santidade, mais vigor, mais responsabilidade na oração, nos compromissos espirituais nós temos que ter, porque o julgamento de Deus é um julgamento severo, não é o julgamento de uma pessoa aí qualquer, boba, que deixa passar as coisas. Tudo aquilo que nós fazemos de bom e tudo aquilo que nós fazemos de mal terá uma consequência, terá um peso, terá uma paga devida.